Vamos pegar a questão de número 7 para iniciar o nosso vídeo. Mas antes, depois que eu encerrei o vídeo anterior, pessoal, falando daquela questãozinha lá do estudante, sobre as férias, eu fiquei pensando assim, eu digo, poxa, o que eu fiz para mostrar que meu cálculo estava correto com relação ao 13, ó, 13 menos 7, 6, 3 menos 10, 3, e mostrar que 6 mais 3 dá 9, eu posso fazer para resolver essa mesma questão, levando em consideração que o candidato tem as opções a seu favor, que eu posso resolver essa questão também analisando as opções. Eu sei que trabalhar com essa logística matemática dos diagramas nem sempre é o caminho mais fácil. Então eu preciso também mostrar para você uma outra opção. Vamos analisar rapidamente o item A. Meus amigos, se o nosso estudante tivesse, como diz o item A, 11 dias de férias, você deve lembrar que você tem que dividir os turnos com chuva. Então você pode fazer isso aqui na hora da prova, ó, e usar as opções a seu favor. Eu fiz a maneira matemática e agora vamos dar um jeitinho de acertar a questão na hora da prova. Vamos lá. Diz assim, ó. Veja, se ele tiver 11 dias de férias, ele diz que 7 manhãs foram sem chuva. Então, manhãs com chuva, 11, ó, vou fazer isso aqui com calma, 11, que é o total, menos 7, que foram as manhãs sem chuva. Vamos encontrar o quê? 4 manhãs com chuva. No caso das tardes, eu tenho 11 dias, então são 11 tardes, e 10 foram sem chover, então apenas uma chove. Se você somar, você vai encontrar aqui, ó, 5 turnos com chuva. O que não faz sentido, já que a questão fala de 9 turnos, ok? Então você pode botar um Fzinho no item A, ok? Pronto, os outros itens eu vou fazer mais rápido, tá certo? Então vamos lá, D igual a 12. Com 12 dias, vamos abrir aqui, ó, 12. Manhãs com chuva, 12 manhãs eu tive e 7 foram sem chover, então 5. 12 menos 7, 5. Beleza? Ok. Agora, tardes com chuva, 12 menos 10, 2 tardes. Se você somar, vamos encontrar apenas 7 turnos com chuva. Não faz sentido, já que a questão fala em 9. E assim, pessoal, você ia analisar item por item. O item C, que é a resposta, eu vou analisar com vocês, aí você faz o item D e o item E, tá bom? Pronto. Agora, deixa eu ver. Manhãs e tardes. Lá vai. 13 dias de férias, manhã sem chover, 7. Ficamos, portanto, com 6 manhãs com chuva. 13 tardes de férias, e nós tivemos 10 sem chover. Então, 3 tardes chovendo. Somou, encontramos 9 turnos com chuva. Bate com 9? Bate. Resposta é de casa. Beleza? Então, o item correto, o item C. Uma segunda opção. Tá aqui, ó. Segunda opção. Eu sempre gosto, sempre que possível, mostrar mais de um caminho, porque você sente à vontade na hora da prova para usar aquele que você tem mais segurança. Bem, chegamos numa questão muito interessante. Uma que trabalha com relação de pertinência e relação de inclusão. Eu vou ter que fazer um pequeno bate-papo com todos vocês. Vamos lá. Escrever aqui um pequeno resumo.
Ok, vamos lá. Olha só. Meus amigos, para fazer uma boa revisão, veja só. Nós vamos trabalhar com duas relações. Relação de pertinência e relação de inclusão. Sempre que você compara um elemento com um conjunto, aqui, ó, já sabe, comparou elemento com conjunto, a relação que existe entre eles é uma relação de pertinência, aquela que usa o ezinho. Ou você usa o pertence ou não pertence, beleza? Pertence ou não pertence. E sempre que você quiser comparar conjunto, entenda que quando eu estou me referindo a conjunto, eu estou incluindo subconjuntos também, afinal, cada subconjunto é um conjunto. Então, estou comparando conjunto para conjunto. Essa comparação de conjunto para conjunto já não usa a relação de pertinência, e sim relação de inclusão. Como assim, Thiago? Não se preocupe, que já vou colocar um exemplo para facilitar a sua visualização, tá bom? Deixa eu mostrar aqui. Pronto. Deu certo. Está contido, não está contido, contém e não contém. Pronto. Tá aí. Já falamos em outro momento sobre esses rapazes. Deixa eu falar um pouco mais agora, tá? Vou montar um exemplo para discutir isso aqui com vocês. Com toda certeza, com esse exemplo você consegue resolver qualquer questão que você encontre sobre relação de pertinência e relação de inclusão. Vamos lá. De novo. Olha para mim. Se você estiver trabalhando com elemento para com um conjunto, você já sabe, você vai automaticamente usar a relação de pertinência e a relação de inclusão. Já falei um pouco lá na parte teórica e prometi que eu ia discutir mais. Chegou esse momento agora. Então, pessoal, se você estiver comparando um elemento, quando eu digo um elemento, pessoal, você vai olhar para o conjunto e vai procurar entre os elementos aquela estrutura. Então, se você tiver um aviãozinho, tem que estar o aviãozinho do mesmo jeito embaixo e também como elemento lá em cima. Então, falou em relação de pertinência, ou pertence ou não pertence, está tratando como elemento comparando com o conjunto, certo? O elemento você entende como fotografia. O que eu estou vendo tem que estar dentro do conjunto. Acabou. Já a relação de inclusão, que pode ser o está contido ou não está contido, contém ou não contém. Quando você usa o está contido ou não está contido, é de subconjunto para conjunto. Quando você usa o contém, não contém, já é de conjunto para subconjunto. Mas não vai fazer diferença. Vou te mostrar como é que funciona isso. Então assim, pessoal, nesse caso, se você estiver tratando como conjunto, primeira coisa que você tem que lembrar, todo conjunto tem que estar apresentado entre chaves, com exceção do conjunto vazio, só. Todos os conjuntos você tem que colocar entre chaves. Se não tiver as chaves, jamais vai ser um conjunto. O único que pode ser escrito sem as chaves, pessoal, é o vazio, que é só a bolinha com o tracinho, ok? Vou repetir novamente. Trabalhou com conjunto, usou a relação de inclusão, ou está contido, não está contido, contém ou não contém, automaticamente você precisa usar, pessoal, nesse caso, o elemento, aliás, o conjunto comparado com o conjunto. Então, por ser conjunto, tem que aparecer entre chaves. Não colocou chaves, só vazio que permite a ausência das chaves. Todos os demais conjuntos para a relação de inclusão tem que estar entre chaves, tá bom? Beleza. Então, vamos começar. O meu exemplo. Vamos imaginar o seguinte conjunto, ó, seja A igual. Vamos lá. 1, 2,
3. 3. Aqui, ó. 1, 2, 3. 3. 4. Pronto. Tá excelente. Eu vou apagar, se você me permite, eu vou apagar aqui, ó, a vírgula e mudar de cor. Mas, Thiago, que frescura. Não. Por quê? Porque vai ficar agora mais fácil. Olha a minha preocupação. Vai ficar mais fácil de você identificar todos os elementos do conjunto A. Pronto. Foi só essa a minha preocupação. Seja o A esse conjunto, então eu queria que você agora julgasse, analisasse cada item. Vamos ao item A. Lembrando, o A tem 1, 2, 3, 4, 5 elementos, ok? 5 elementos. Pronto, conjunto A tem 5 elementos. Beleza. Se eu perguntar, se eu disser assim, no item A, número de elementos de A é igual a 5, pronto. Você já vai colocar aqui ao lado se é verdadeiro ou se é falso. O item B. Número de elementos do conjunto das partes de A. Lá na parte teórica eu falei do conjunto das partes. 32 elementos. Você vai já colocar verdadeiro ou falso. Pronto. Número de elementos de A, 5. Número de elementos do conjunto das partes de A, ou seja, número de subconjuntos, 32. C. O número 3 pertence a A. Pronto. D de dado. Deixa eu apertar aqui um pouquinho. Eu quero botar vários itens. C, D. O número 4 pertence a A. Beleza. Uma pequena diferença que eu vou fazer, uma pequena alteração aqui. Vou colocar outra chave aqui. Pronto. Beleza. Muito bom. Continuo com 5 elementos sem problema. O item é A, B, C, D, E. O vazio não pertence a A. Muito bom. Beleza. F. O número 4 entre chaves está contido em A. G. Já estou criando aqui. O 3 não está contido em A, o 3 entre chaves. H. O vazio está contido em A. 3, 6, 8. Vamos colocar mais 2 itens aqui, ó. Para fechar os 10. H, I. O A contém o 2 entre chaves, certo?
e J, o A não contém o 3 entre chaves. Pronto. Aí, pessoal. Coloquei 10 itens para você julgar. 10. Vamos lá. O que você vai fazer agora? Deixa eu explicar. Você não vai assistir o restante do vídeo nesse momento. Você vai, daqui a pouquinho, vai dar uma pausa no vídeo. Você vai completar V e F em cada item que eu coloquei. E logo em seguida eu vou colocar o gabarito e vou explicar. Claro. Mas olha o meu pedido. Tenta fazer antes, porque você só vai conseguir ultrapassar essa etapa se você primeiro identificar quais são as suas limitações. Quais limitações você tem, que tipo de dificuldade pode estar acontecendo, beleza? Lembrando a todos que, quando você trata de elemento, que é fotografia para o conjunto, relação de pertinência, pertence ou não pertence. Quando você trata de conjunto para conjunto, relação de inclusão, pode ser está contido, não está contido, contém, não contém. E que todo conjunto, por obrigação, por ser conjunto, já vai ter uma chave. Então não é a chave do elemento. Se esse conjunto já tem a chave por conta dele, você tem que levar em consideração que o elemento é o que está dentro. Então, tira as chaves e verifica se ele se torna um dos elementos do conjunto, certo? Beleza, já dei a dica que tinha que dar. Agora, pausa para o vídeo e tenta fazer. Pode parar. Beleza. Quem está assistindo agora já deve ter tentado fazer e eu vou mostrar o gabarito e logo em seguida eu vou explicar. Vamos conferir? Vamos lá. Ó. Número de elementos de A, 5. Tá verdadeiro. Número de elementos das partes de A, ou seja, número de subconjuntos de A, 32. Verdadeiro. O 3 pertence a A, verdadeiro. O 4 pertence a A, falso. O vazio não pertence a A, verdadeiro. O 4 entre chaves está contido em A, falso. Muita gente errou essa daqui, né? Beleza. O 3 entre chaves não está contido em A, falso. Daqui a pouco eu explico, estou só dando gabarito. O vazio está contido em A, verdadeiro. O A contém o 2 entre chaves, verdadeiro. O A não contém o 3 entre duas chaves, verdadeiro. Verdadeiro. Pronto. Aí. Agora é hora de entender cada resultado. Vamos lá? Olha só. Número de elementos de A. 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse item é o item mais fácil. Realmente são 5 elementos. Acabou. Verdadeiro. Número de elementos das partes de A. Ou seja, o A tem 32 elementos? Sim. Como é que eu calculo? Deixa eu ver se lá no comecinho, na parte teórica, eu expliquei. Deixa eu ver aqui. Tá aqui, ó. Expliquei sim. Aqui, ó. Para achar o número de subconjuntos, ó, que é o conjunto das partes, você, daqui, ó. Número de subconjuntos, que é o número de elementos do conjunto das partes. 2 elevado a n, onde n é o número de elementos. Então, 3 elementos, 2 a terceira, são 8 subconjuntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza? Então, ótimo. Nesse caso, você pode acertar esse item sem nenhum problema. Nesse caso, você vai encontrar esse cálculo aqui, ó. O cálculo desse item vai ficar 2 elevado a 5, já que são 5 elementos. Ou seja, 32 subconjuntos. Com apertadinho, mas você entende que são subconjuntos. Então dá correto, tá bom? Lembrando que esse 5 representa o número de elementos. 1, 2, 3, 4, 5. Então 2 à quinta. 32 elementos na parte de A, ou seja, são subconjuntos desse conjunto A. Eu consigo preparar 32 conjuntos em cima desse cenário.
Então o item B também é verdadeiro. Continuando. O número 3 pertence a... Observe, pessoal, para facilitar na hora de você resolver as questões, olha um truquezinho, ó. Quando você olha para o símbolo de pertence ou não pertence, você vai ver que eles parecem muito com o é. Então esse é vai indicar que você está comparando elemento com conjunto. Então vai ficar mais fácil, porque você vai enxergar como elemento, como fotografia. Por exemplo, ó, esse 3 desse jeito pertence a... Pertence. Esse item é verdadeiro graças a esse elemento aqui, e não a esse, ó, com as chaves, não. Esse aqui consegue fazer com que seja verdade, ó. Então, 3 pertence a A, verdadeiro. Que ele, ó. Do mesmo jeito, fotografia, porque tratou como elemento. Já esse 4 foi tratado como elemento, então 4 pertence a A. Só o 4, ele está entre os 5 elementos de A? Não. Tem um 4 aqui entre chaves. Sim, mas tinha que ser a fotografia. Tinha que ser esse 4 do mesmo jeito. Não tem, ó. Não tem. Então, por isso que esse item está falso. O 4 não pertence a A. Então, ele diz que pertence, está falso. O vazio não pertence a A. Realmente, ele tratou o vazio não como conjunto. Quando ele usou a relação de pertinência, ele usou o vazio como elemento. Então, se ele está falando do vazio como elemento, eu tenho que procurar entre os 5 elementos o vazio. Não tem? Então, não pertence a A. É verdadeiro o item. Realmente não pertence. Agora, o 4 entre chaves está contido em A? Opa! Opa! Pessoal, esse item está falso. Eu sei que muita gente erra esse item. Então, atenção, porque talvez até esse momento seja o item mais delicado. Quando ele usou o 4 entre chaves está contido em A, ele tratou esse 4 como conjunto. Quando ele trata o 4 como conjunto, para verificar se está ou não contido em A, eu tiro as chaves, eu vou tirar essas chaves aqui, ó, porque as chaves elas foram colocadas porque está comparando subconjunto, mas o que me interessa mesmo é o que fica dentro delas, já que ele tratou como conjunto. Então, o 4. O 4 do mesmo jeito está lá em cima? Não. Então, pessoal, o item está falso. Repetindo, Thiago, então acho que eu entendi, acho que eu peguei a sacada. Quando ele trata como elemento, o que eu estiver vendo tem que estar lá em cima do mesmo jeito. Isso. Se for conjunto, no caso, conjunto ou subconjunto, eu tenho que tirar as chaves e verificar se o que sobra fica lá em cima. É isso mesmo? Isso mesmo. Então, tira as chaves e verifica se o que sobra está lá em cima do mesmo jeito. Ok? Então, deixa eu voltar aqui, ó. Eu estou tirando as chaves, ó. Tirei as chaves e verifique se o 4 está lá em cima. Não, não está. Então, esse item está falso. Para você ter uma ideia, esse item só estaria verdadeiro se eu tivesse uma outra chave aqui e aqui. Porque aí, quando ele tratou como conjunto, eu ia tirar as chaves de verde, que é a chave que eu coloco por tratar de conjunto, e o que sobra, que é o 4 de chave, está aqui, ó. Aí sim seria verdadeiro. Mas como não tem as chaves de verde, o item está falso. Ele não está contido em A. Agora, olha G. O 3 entre chaves não está contido em A. Aí está falso. Por quê? Porque se você tirar as chaves, como nós combinamos, ó, tira as chaves. O que sobra? 3. Está aqui, ó, do mesmo jeito, ó. Então, quando ele diz que não está contido, está falso. Por quê? Porque o 3 está contido. O 3 entre chaves está contido em A. Ele está dizendo que não está, por isso que está falso o item. Então, já era. Beleza? Ok. E agora? H. O vazio está contido em A. Pessoal, o vazio, ele é o subconjunto universal. Então, o vazio é subconjunto de A, de B, de C. Então, quando ele diz que o vazio está contido em A, ele tratou o vazio como conjunto. E realmente, como conjunto, no caso, como subconjunto, ele é realmente elemento do conjunto das partes de A, ou seja, é subconjunto de A. Nesse caso, o vazio está contido em A, verdadeiro, porque tratou como conjunto. Aqui em cima foi falso. Olha, isso aqui em cima não pertence a A, porque tratou como elemento. Então, realmente não pertence, é verdadeiro. Mas quando ele tratou o vazio como conjunto, aí sim está correto, verdadeiro. Beleza?
O I. A contém o 2 entre chaves. É verdade. Vamos verificar. Pessoal, o 2 entre chaves. As chaves, porque está tratando com um conjunto. Ó, tá aqui o símbolozinho, ó. Relação de inclusão. Então, tira as chaves e verifica se o que sobra está lá em cima. Tá, do mesmo jeito. Então, realmente, o A contém esse elemento. O 2. Verdadeiro. Que, no caso, vai ser um conjunto quando eu colocar entre chaves. Pronto. O A não contém o 3 entre duas chaves. Mas, Thiago, tá aqui, ó, do mesmo jeito, ó. Ah, é? Do mesmo jeito? Pois então, era para ser aqui, ó, pertence ou não pertence. Porque quando ele colocou a relação de inclusão, eu entendo que a chave de fora eu vou tirar e vou olhar para o que sobra. O que sobra tá lá em cima do mesmo jeito? Não. Então, quando ele diz que o A não contém, está correto. É verdadeiro. Realmente não contém. Porque se você tirar as chaves, ele tinha que se transformar em um elemento. Então, essa partezinha aqui, ó, quando eu tiro as chaves, se transforma em elemento. Depois que eu tiro as chaves eu tenho a obrigação de colocar. Por quê? Porque ele usou a relação de inclusão. Então, já tem que tratar como conjunto. Então, tira as chaves e verifica se o que sobra é elemento. É? Não. Aqui sim. Quando você tira as chaves, o 2 se transforma em elemento. Aqui ele, ó. Por isso que é realmente verdadeiro dizer que o A contém o 2 entre chaves. Tá bom? Então, posso corrigir aqui. Então, tá aqui, ó. Essas chaves de fora, por conta da relação de inclusão, e o que fica dentro, o elemento que não está lá em cima. Então, realmente, o A não contém essa estrutura. Então, o gabarito fica V, 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 F, V, F, F, V, V, V. Bom? 10 itens que eu julguei com vocês, que com certeza vai fazer você acertar a questão de número 7. Eu não vou começar a fazer a 7 agora. Não vou correr para fazer, porque tem que fazer. Vou parar agora e você vai fazer a 7. E vai mostrar que acertou. E vai começar o próximo vídeo já ultrapassando 2, 3 minutos, que é o tempo que eu levo para fazer isso daqui. Beleza? Então, quero que você pare agora, tente fazer e daqui a pouquinho nos encontramos. Mas lembre-se, faça os 5 itens para descobrir o que foi que deu certo e o que foi que não deu certo, tá bom? Daqui a pouquinho nos encontramos com o gabarito da questão de número 7. Forte abraço, pessoal. Até mais.